Nós vamos hoje ler a palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 5 em diante. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra. E o tema dessa palavra diz: o que busca, encontra. Então virei para o seu irmão e diz assim: se você buscar, você vai encontrar no Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a busca, sobre a oração, sobre o tempo que nós buscamos algo do Senhor. E parece às vezes que não vai acontecer, né? Lembrei daquele cântico agora da Renascer. Parece mesmo que esse dia nunca... É antigo, né? Davi tá olhando aqui pra minha cara como se ele fosse super jovem. Olha só, me tirando. A gente tem a sensação de que parece que nesse dia que nós esperamos por algo que nós desejamos tão forte nos nossos corações, não vai acontecer. E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso. Mas vamos ler para você poder se assentar. Nós vamos ler do versículo 5 até o 10. Diz assim: a parábola do amigo importuno. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso, versículo 9, por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharás, batei e abre-se-vos-ás, busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós que o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Até aqui, queridos, pode se assentar. Nós vamos mais uma vez orar. Pai, nós lemos a Tua Palavra, quero Te agradecer, Senhor, pela Tua doce presença, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor tem habitado neste lugar, o Senhor habita os nossos corações através do Teu Espírito Santo. Pai, como é bom sentir Tua presença no meio dos louvores, como é bom, Senhor, poder vir a este lugar e Te adorar com as nossas vidas. E nós queremos, nessa noite, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, ministra a verdade do Teu reino. Senhor, nos ensina aquilo que nós precisamos aprender de Ti, que nós saiamos deste lugar diferente da forma como nós entramos, e que nós venhamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos, porque para isso que serve a Tua Palavra, para aprendermos e para praticarmos, para que assim nós possamos ser vencedores neste mundo, porque assim o Senhor nos garante que através da palavra, Senhor, nós somos mais que vencedores, através do Teu sangue, que o Senhor já conquistou todas as coisas na cruz. Pai, então em nome de Jesus eu Te peço, fica conosco, usa a minha vida, recebe a minha vida no Teu altar, Senhor, e que o Senhor venha me usar como instrumento, que eu diminua neste lugar, mas que o Senhor cresça através do Teu Espírito Santo. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém? Então nós começamos lendo aqui, primeiro Jesus, Ele está falando com os seus discípulos, né? E Ele ensina, depois da oração aqui do Pai Nosso, na oração dominical, Ele começa a falar através dessa parábola, né? Como eu dizia antes, às vezes parece que Deus não escuta as nossas orações, né?
Parece que, olhando para essa passagem aqui, Jesus, de forma muito simples, para tentar falar sobre o reino de Deus de uma forma simples, ele usava sempre de parábolas, que eram situações simples do cotidiano do povo, para que eles entendessem o reino e as coisas de Deus. E ele começa a falar sobre esse amigo inoportuno, né, que a palavra diz aqui, importuno. Então diz aqui que ele estava dormindo e na madrugada alguém vai lá e bate na porta, diz: olha, eu preciso de pães, porque eu recebi a visita. E olha só o que ele diz, né? A gente leu aqui no começo que ele diz: olha, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso me levantar-me para te dar o que ele estava pedindo. E aí Jesus começa a falar do outro, né, daquele que está pedindo. Digo-vos que se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa do quê? Da importunação. Então, o que Jesus está falando? De tanta pessoa importunar, de tanta pessoa insistir, aquele homem, ele se levantou, aqui não disse a palavra que ele, se ele deu aquilo que o amigo estava pedindo, né? Jesus não foi tão específico a esse ponto, mas a gente se entende que ele levantou, ele já estava deitado, mas a insistência daquele amigo foi tão forte que ele se levantou, foi até a porta e viu o que ele queria. Então, o que a gente tem que aprender, queridos? Que assim como o ser humano que é vencido pela insistência, quem dirá Deus? Que foi capaz de entregar o único filho dele por amor a mim e a você, para que nós tivéssemos vidas. Será que o Senhor não nos ouve quando nós pedimos? Será que Ele não sabe das nossas necessidades? Ele sabe. Ele conhece cada um, né, no seu particular. E quantas vezes nós paramos para questionar certas situações nas nossas vidas, né? Há quantos anos? Eu sei que cada um aqui pede por algo há muitos anos. Quem pede por uma causa há muitos anos, né? Eu também tenho a minha causa. E quantas vezes nós chegamos diante do Senhor: Senhor, mas quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Eu estou cansada. Parece que o Senhor não... Aí nós começamos a duvidar, né, queridos? E tudo parece que conspira. É lógico, o inimigo realmente quer tirar de nós a nossa fé. A gente vai falar ainda discorrer um pouco sobre essa questão. Quer tirar a nossa fé, quer nos fazer desanimar. Mas nós vamos ver aqui duas situações. A gente já viu uma desse amigo que vai lá e bate na porta, o outro levanta e acaba atendendo pela insistência. Nós não podemos desistir. Ainda que nós estejamos cansados, ainda que nós estejamos desanimados, mas nós não podemos desistir. Porque se um ser humano é capaz de se incomodar com alguém que fica lá batendo na porta, quem dirá Deus? Nós lemos aqui todo o texto que diz que nós que somos maus, nós somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá Deus que nos criou? E aí a gente começa a se perguntar, talvez você tenha se perguntado em algum momento da sua vida, momento de enfermidade: poxa, mas será que Deus não quer me curar? Será que é da vontade de Deus que eu esteja enferma? Será que Deus não tem misericórdia? Deus deseja meu sofrimento? Não. Mas sabe, queridos, tem situações que Deus permite nas nossas vidas para que nós aprendamos a viver dependendo de Deus. Porque dá para imaginar se tudo aquilo que nós pedíssemos para Deus, como
Nós chegamos no McDonald's hoje, você tem a opção de ir no drive, né? Com o seu carro e pegar o seu lanche. É tudo muito instantâneo, você faz um miojo, é muito rápido. As coisas são assim, né? Muito rápidas. E nós muitas vezes esperamos, os nossos corações ficam ansiosos em relação a isso. Nós pedimos e nós já queremos receber. E se nós não recebemos, nós questionamos. E nós precisamos entender que talvez Ele queira nos ensinar a sermos perseverantes, a não desistir, a continuar crendo, a continuar confiando. Porque se nós tivéssemos tudo aquilo que nós quiséssemos de forma tão instantânea, será que nós buscaríamos ao Senhor? Então, se você não recebeu aquilo que você está pedindo do Senhor, é porque nesse tempo Deus está trabalhando no teu coração. Deus está te ensinando a depender dEle. Porque quando nós precisamos de algo, nós vamos à presença do Senhor, não é? Não deveria ser assim, mas quando nós nos encontramos num momento de dificuldade, nós sabemos que nós podemos ir até os pés do Senhor. E ali nós começamos a clamar. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele responde as nossas orações, sim. Mas não sempre da forma como nós queremos. Amém? A gente ensina para as crianças que Deus responde de 3 formas. Sim, não e talvez. Só que, como uma criança, muitas vezes nós não estamos preparados para receber um não de Deus, né? Aí fazemos birra. Questionamos, mas por quê? Porque eu quero. Deus sabe o tempo certo de fazer nas nossas vidas. E isso foi uma resposta, porque eu falava com o Senhor nessa madrugada, eu falava, Senhor, tanto tempo que eu tenho pedido por isso. E o Senhor falou assim, eu não disse para você que não vai acontecer. Vai acontecer, mas enquanto não acontecer, fica firme. Enquanto não acontecer aquilo que me entristece, aquilo que eu desejo e que me entristece porque ainda não aconteceu, o Senhor, Ele é suficiente para me sustentar até o tempo em que chegar a bênção na minha vida. E o Senhor vai nos lapidando, o Senhor vai formando o nosso caráter. Veja só aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada de uma parte para a outra parte. Olha só que interessante esse versículo aqui, Tiago. Ele está falando sobre a questão de pedir, mas aqui ele não diz. Aqui diz, em alguma parte do texto, diz que quando nós pedirmos, imediatamente vai acontecer? Que a resposta ela é imediata? Não, ela diz o quê? Que nós temos que pedir com fé, queridos. É com fé. É isso que ele nos ensina, né? Ele nos alerta a pedir com fé e não a duvidar. É assim que nós temos que proceder. Nós precisamos entender que a resposta de Deus, naquele momento pode ser sim, num outro momento pode ser não, e num outro momento pode ser talvez. E enquanto isso não acontecer, eu tenho que manter a minha fé, eu tenho que pedir não duvidando. Prova disso, queridos, é a vida de Jó. Quanto tempo Jó sofreu? Muitos. A história de Jó, o sofrimento de Jó é muito forte. E quantas vezes ele pediu para que Deus o curasse? Deus curou na primeira vez que ele pediu? Não. Ele passou por muitas coisas. Ele perdeu seus filhos, seus bens, seus amigos o acusavam, o seu corpo estava ferido.
Ele tinha mau hálito, a palavra diz que ele tinha um mau hálito. Ele sofreu muito, mas houve um tempo da resposta. Ela veio. Com isso nós entendemos que o sofrimento e a resposta de Deus, ela não vai ser imediata. Então nós temos que controlar a ansiedade dos nossos corações. Porque Jesus nos ensina, e a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos. Basta cada dia o seu mal. O amanhã pertence ao Senhor. E há uma certeza sobre as nossas vidas, queridos, que o Senhor tem o melhor. Ele tem o melhor. E vamos um pouquinho mais para frente, para a gente conhecer também sobre essa história de uma mulher no capítulo 18, sobre essa viúva. É muito interessante, porque nós aprendemos que nós não devemos desanimar com esta mulher. Nós aprendemos que nós devemos insistir. Ela insistiu. Vamos lá ler junto, do 1 até o 8. Também uma outra parábola. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, desfalecer. Amém, queridos? Nós devemos orar sempre. Não é de vez em quando, não é quando eu tenho vontade. É sempre. E aqui diz, nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui a gente tem dois personagens bem diferentes, com características bem diferentes. Primeiro, aqui diz que é um juiz que ele não temia Deus. Aqui diz que ele não respeitava homem nenhum. E aqui diz que havia uma mulher que tinha uma causa. Aqui não diz qual que era essa causa. Mas as viúvas naquela época, queridos, elas eram desprezadas pela sociedade. Elas viviam muitas vezes da caridade dos irmãos. Talvez ela tivesse uma dívida, talvez ela não tivesse o que comer. Aqui não diz, a palavra não diz. Mas aqui diz que ela foi várias vezes ao encontro daquele juiz. Porque ela sabia que ele poderia mudar a situação. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir de encontro com aquele que pode mudar as nossas vidas. Deus pode mudar as nossas vidas. E aqui no decorrer do texto, olha que interessante, Jesus fala: considerai que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos escolhidos. Ei, você é escolhido do Senhor? Amém? O Senhor me escolheu como uma nação santa. Você faz parte dessa nação. E aqui Jesus fala, ele pergunta, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite? Se aquele juiz que não era temente a Deus, que era considerado iníquo, soube julgar a causa daquela mulher, por quê, queridos? Ela insistiu. Ela não desistiu.
Assim como a primeira parábola que nós lemos, que o cara foi lá e bateu na porta do amigo, incomodando, porque ele precisava de álcool. Essa mulher também, ela foi ao encontro desse juiz e ela insistia, porque ela precisava de uma bênção. Ela não desistiu, ela não desanimou, ela foi até o momento em que o juiz julgou a sua causa. Mas sabe o que acontece conosco muitas vezes? Quando nós não recebemos aquilo que nós queremos do Senhor, nós desanimamos, nós não vamos para a igreja, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais ler a Bíblia. Nós nos já declaramos derrotados diante daquela situação. Não adianta orar mais. Eu já estou orando há 10 anos, já estou orando há 5 anos. Queridos, o tempo de Deus e o nosso tempo não é igual. A palavra diz que para Deus 100 anos é como um dia, e como um dia é 100 anos. Não podemos determinar, porque somos vasos, amém? Você é vaso na mão do olheiro, eu sou vaso na mão do olheiro. E pode o vaso questionar algo com o olheiro? Não. Então nós não podemos questionar, Senhor, olha, está demorando, entendo, não vou esperar não. Não vou esperar, porque está demorando muito. Eu preciso, estou pedindo, parece que o Senhor não me escuta. O Senhor, ele não foi feito por mãos de homens. Muitos adoram imagens que são feitas pela mão dos homens, que têm ouvido, mas não ouvem. Mas nós servimos um Deus que tudo vê, que é onisciente, que é onipresente e onipotente. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o juiz que nós servimos. E aqui Jesus ele começa a falar, acaso, se esse juiz iníquo não conhece a Deus, acaso o nosso Deus não fará justiça aos escolhidos? Embora pareça demorado em defendê-los, parece estar demorando aos teus olhos e aos meus olhos. Parece, queridos, mas Ele vai vir te defender. Ele vai vir ao teu socorro. Ele é a tua torre forte. Ele é o teu farol no meio da tempestade. Ele é aquele que te coloca de pé quando você está abatido. É aquele que diz, vai mais um pouquinho, eu sou contigo. Esse é o Deus que eu e você servimos. Deus ouve as orações e faz o que é correto. Esse juiz, ele não fazia o que era correto. Mas nós servimos um Deus que faz tudo correto. Da maneira correta. No tempo dele. Da forma dele. Então nós precisamos entender, queridos, que Jesus precisa encontrar, Deus precisa encontrar nós essa fé. E olha que ele termina aqui o versículo 8 dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Primeiro ele diz, ali no 7, parece que está demorando, mas ele vem te defender. Continua aqui, e vem depressa, e ele fará a justiça. Contudo, olha só, isso sempre tem uma condição, né? Uma condicional. Que toda ação gera uma reação, não é isso que a gente aprende? Toda ação gera uma reação. Então, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a questão. Como é que está a sua fé? Abalada ou está forte? Como uma outra parábola, Jesus fala que o homem construiu a sua casa, né? Nos fundamentos. Aonde você tem construído? Qual o alicerce da tua fé? Porque se você for firmar a tua fé naquilo que os teus olhos veem, vai ficar difícil. Porque não é isso que a definição da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se crê. Sabe quando você diz assim para uma criança, olha,
Vai acontecer. Vai chegar o dia das crianças. E a criança, ela duvida quando você fala alguma coisa? Normalmente não, né? Ela acredita. Então que nós possamos ser como crianças nesse aspecto. De crer que aquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas vai acontecer. Porque Ele é nosso Pai Celestial, como diz aqui no texto. Só que eu preciso buscar, eu preciso bater, eu preciso continuar insistindo, eu preciso continuar fortalecendo a minha fé. Eu preciso entender que esse tempo é um tempo que Deus está trabalhando, forjando meu caráter. Para que o tempo, quando chegar o tempo, eu consiga dizer, olha Senhor, valeu a pena aquele tempo. Quantos momentos, quantas noites mal dormidas, quantas campanhas, quantos jejuns que foram levantados, Senhor, mas valeu a pena. Porque em todos os momentos que eu me encontrava fraco, o Senhor esteve ali comigo, me ensinando, nos fortalecendo para uma próxima. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sair de uma luta, entrar em outra, sairmos vitoriosos em uma, fortalecidos. É assim que Deus faz, né? Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, abre. Então nós precisamos fazer esse processo, queridos. Nós precisamos buscar, nós precisamos bater, nós precisamos pedir, mas pedir com fé. Crendo que o Senhor fará, crendo que o juiz virá nos defender. Crendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Ainda que pareça que demora, o Senhor vai vir em nosso socorro. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor falou ao meu coração. E que você possa entender que esse tempo ainda que não chegou, a resposta da tua oração, é um tempo seu com Deus. Um tempo de intimidade, de renúncia, né? Nós precisamos renunciar às nossas vontades, os nossos eus. Não, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu sei o que é melhor para a minha vida. Esse é um tempo que Deus vai tratando. E é normal que em alguns momentos a nossa fé esmoreça, né? Mas não podemos permanecer sem fé. O interessante é que a fé, ela vem de Deus, é um dom. E a palavra diz que basta que a nossa fé tenha o tamanho do grão de mostarda, é muito pequeno, é muito pouco. Creia que Deus está no controle da sua vida, queridos. Vai acontecer alguns momentos em que você se desespera, vai. Porque nós nos sentimos tão limitados diante de algumas situações. Vai acontecer, mas é o momento de você parar. Eu parei essa noite, de madrugada, eu falei, Senhor, eu quero descansar. Eu preciso descansar. Porque não vai valer a pena eu perder o meu sono, não vai valer a pena eu ficar preocupada, nada disso vai adiantar. Eu preciso entender que eu tenho um Deus que não é iníquo, um juiz que não é iníquo, que não é falho, que não é desumano, que não se alegra com a minha tristeza, que não se alegra com o meu sofrimento, mas que se utiliza sim do meu sofrimento para mudar situações na minha vida, para me fazer melhor, para me fazer mais forte. Quando nós entendemos isso, queridos, é mais fácil esperar ainda que venha mais 10 anos, 20 anos. Não importa quanto tempo. O importante é você permanecer fiel. O importante é você saber que Deus não vai te deixar.